Bom, tá gravando, então eu queria dizer para vocês o seguinte. Última aula, a gente, teorema 4.10, né? Só relembrando aqui, não vou fazer a demonstração de novo, mas a gente viu que o limite para x tendendo a da f de x igual a L, C e somente C para toda a sequência xn, com xn convergindo para A, tem-se o limite de f de xn igual a L. Tá? Se você trocar o L por f de A, você tem a continuidade. Se uma função é contínua, que é quando o limite da f de x para x tendendo a da f de A, que seria a função contínua. Isso é C e somente C, para toda a sequência convergindo para A, tem-se o limite de f de n igual a f de A, tá certo? Então, aí um comentário que o livro faz, interessante aqui, que eu gostaria de deixar aqui para os alunos, aqui nesse parágrafo, né? Parágrafo logo imediatamente anterior ao corolário 4.11, ele faz um comentário bem interessante que esse teorema 4.10 acima nos permite, juntamente com o teorema 2.8 da página 52, que são aquelas propriedades operacionais para limite igual função, limite da soma é soma do limite do produto é produto do limite. Então ele está dizendo o seguinte, esse teorema 4.10 acima, junto com aquele teorema 2.8 da página 52, propriedades, fórmulas operacionais de limite, demonstra o teorema 4.8. Mas o que é o teorema 4.8? São as fórmulas operacionais para limite de função, que são totalmente análogas aos limites de sequência, né? Então e ele dá aqui, eu recomendo que todos leiam, comento que todos leiam, que depois eu vou pedir na P2, ele dá uma dica aqui de como você demonstrar que, por exemplo, o item C, que o limite do produto é produto do limite. Eu só recomendo você arriscar aí no seu livro e corrigir esse 4.8 aqui, na verdade é 4.10 na minha opinião, né? Aqui é 4.10, 4.10, 4.8, aqui ele errou esse primeiro aqui, botou 4.8, mas é 4.10, na minha opinião. E eu queria discutir agora com vocês esse corolário 4.11 aqui rapidamente, e depois esse critério de convergência de Cauchy, que parece ser bem interessante também. Esse corolário 4.11, uma condição necessária e suficiente para que uma função f com domínio D tenha limite com x tendendo a A, é que f de xn tenha limite qualquer que seja a sequência xn, certo? Então, no fundo, se a gente for escrever isso aqui, colocar numa linguagem mais simbólica, aqui na lousa, o que a gente vai escrever é o seguinte, a gente vai colocar aqui o seguinte, corolário 4.11, em essência, o que ele está dizendo é, considera que você tem uma função, considera que você tem aqui uma função f, dois pontos, de D em R, certo? E aí você considera o seguinte, ó, existe, ele não usa ali a letra L, ele fala, ó, uma condição necessária e suficiente para que uma função f tenha limite. Então, seria o seguinte, existe limite para x tendendo a A, f de x, C e somente C, f de xn tem a limite qualquer que seja a sequência xn. Então, para toda sequência xn pertencente a D menos A, com limite de xn convergindo para A, com limite de xn convergindo para A, existe o limite de f de xn. Existe limite de f de xn. Aqui não é para x tendendo a A, aqui é para n tendendo a infinito, né? f de xn. Então, olha só. Aí como é que a gente pode trabalhar uma demo, né? Vamos dar uma olhada aqui no que ele diz aqui na demonstração, né? Ele diz o seguinte, olha, tendo em conta o teorema 4.10, e veja bem que ele é um corolário, né? Esse corolário 4.11, obviamente, vem do teorema 4.10. Tendo em conta o teorema 4.10, a única coisa que devemos provar é que o limite de f de xn é o mesmo qualquer que seja a sequência xn convergindo para A. Em outras palavras, basta provar que se tivermos duas sequências, xn e yn, então elas têm o mesmo limite. A f de xn tem o mesmo limite que a f de yn. Não a sequência. A sequência xn e yn, ambas convergem para A. Mas a que a gente tem que provar que tem o mesmo limite é a f de xn e a f de yn. Por que ele está falando isso aqui? Ele está falando isso aqui no seguinte sentido, né? Se você prova isso aqui que ele acabou de falar, você está provando o lado direito aqui, ó. Você está provando que existe limite de f de xn para toda xn, certo?
e que esse limite, e pior, esses limites são todos iguais. Então, no fundo, você acertou esse lado direito aqui, do 4.10. Para toda xn, o limite da f de xn é L. Então, você imediatamente tem o lado esquerdo. O limite da f de x é L também. Então, existe limite da f de x. Eu achei assim, um corolário, como eu te disse, ele é... O que eu posso te dizer? Ele é praticamente igual ao teorema, né? É que eu não sei, talvez ele vai usar isso aqui com grande maestria mais para frente. Então, por isso que eu tô... Outra coisa, ele tem aqui uma aplicação ótima daquele exercício que eu coloquei na prova, o exercício 3 da página 62. Então, eu achei isso aqui interessante também, né? Aí você vai falar, professor, mas eu estou tendo a impressão de que o que ele... Eu não sei somente ser o teorema, né? Condição necessária e suficiente. Eu estou tendo a impressão que ele fez apenas a volta, né? E a ida? A ida é muito imediata, né? É uma linha só. Porque se existe esse limite aqui, então beleza. Então limite para x tendendo a de f de x é igual a L. Então do teorema 4.10, o limite de fx para x tendendo a é igual a L, então ele já implica que toda a sequência xn convergindo para a f de xn vai convergir para L. Então existe o limite de f de xn para toda xn. Então sai numa linha só a ida, né? Você vê que ele já focou mais na volta e nem falou na ida. Então, repetindo aqui o que ele falou, tendo em conta o teorema 4.10, a única coisa que devemos provar, o que você quer provar na volta? Você quer provar o seguinte, que existe o limite da f de x para x tendendo a A. Né? Uma vez que você tenha todos os limites. Qual que é a sua hipótese? Existe limite de f de xn, qualquer que seja xn. Mas como é que só eu sabendo que existe o limite das sequências f de xn, como é que eu vou saber que tem o limite da função f? Bom, aí entra essa jogada dele. Prova que esses limites de f de xn é tudo igual. Que aí você cai no lado direito do teorema 4.10, que termina no lado esquerdo, provando que existe o limite para x tendendo a f de x. Né? Bom, tendo em conta o teorema 4.10, a única coisa que devemos provar é que o limite f de xn é o mesmo para qualquer que seja a sequência xn pertencente a d menos a, xn tendendo a A. Em outras palavras, basta provar que se tivermos duas sequências, então vamos lá, vamos começar a demonstração a partir daqui. Sejam duas sequências, vamos chamar de xn e yn, vírgula, tais que, dois pontos, xn pertence a d menos a, e o limite de xn é igual a xn converge para a, vírgula, yn pertence a d menos a, e limite, e quer dizer, isso aqui, só um pequeno parênteses aqui, né? Repara que isso aqui, que eu coloquei que é um sei somente ser aqui, só para ficar bem claro para os alunos, eu pessoalmente entendo que isso aqui é a volta do teorema. E eu entendo que a ida ele nem falou porque é imediata, né? A gente vai até escrever isso no final, mas vamos primeiro fazer o que ele escreveu ali. Sejam duas sequências xn e yn, tais que xn é assim e yn é assim também, yn converge para A, então, f de xn e f de yn devemos mostrar que f de xn e f de yn tem o mesmo limite. Isso é o que a gente deve mostrar. Tá? Então, a princípio, vamos chamar esses limites aqui de elão linha e elão duas linhas. Então, vamos dizer assim, sejam, aí vamos colocar assim, elão linha igual a limite do f de xn, igual limite do f de xn, e elão duas linhas igual limite do f de yn. Tá lá. Beleza, nós temos que provar que L' é igual a L duas linhas. Né? Beleza. Devemos mostrar que um é igual ao outro. Aí olha só o que ele faz, que é aquela aplicação do exercício lá que eu tinha comentado com vocês, que eu até coloquei na P1, né? Formemos a sequência Zn, onde Z2k igual a xk, quer dizer, formemos a sequência, vou usar essa palavra. Formemos
a sequência, ele chamou de Zn, né? Zn, tal que os Zs pares, Z2K, vai ser igual ao x, ele usou a letra K, ao xk. E os Zs ímpares, eles são iguais. Então, ele montou a sequência a partir de duas subsequências, né? A subsequência dos pares são os xks. A subsequência dos ímpares são os yk. Correto? Então, o que acontece a partir disso aqui? A partir disso aqui, você já sabe que o limite de xk é A, o limite de yk é A. Então, o limite das z pares é A, limite das z ímpares é A. Então, o limite da z como um todo é A, por causa do exercício 3 da página 62, que foi o da prova. Vou até colocar aqui, ó, o exercício 3 da página 62 foi, aqui, ó, exercício 3 da página 62, que foi, na verdade, o exercício 5, se não me engano, 5 da prova. Se uma sequência N é tal que as suas subsequências dos pares e dos ímpares sejam ambas convergentes para o mesmo limite L, então a sequência é convergente para L também, tá certo? Então, veja só. Então, a sequência é convergente para L também. Então, aqui a gente tem essa situação, né? Quer dizer, qual a situação que a gente ficou aqui? A gente ficou a seguinte situação. Então, temos que dois pontos. O fato de xn convergir para A implica que o Z2n converge para A. E o fato do yn convergir para A implica que o Z2n-1 converge para A também. Como as duas, Z2n, vamos colocar assim, eu vou colocar direto, vírgula, daí, vírgula, do exercício 5 da P1, que é o exercício 3 da página 62, temos que, concluímos que a Zn, como um todo, converge para A. Né? Agora, o que a gente ganha sabendo que o limite de Zn é A? A gente ganha o seguinte, ó. O f de Zn vai convergir também. Veja, por que o f de Zn converge? Porque a gente está fazendo a volta. E a volta do teorema, na volta, a gente assume isso aqui como sendo hipótese. E estamos querendo provar isso. Se isso aqui já é dado por hipótese, veja bem, o que está dizendo a nossa hipótese? Que é o que a gente já pode usar. Toda sequência com limite sendo A, existe o limite da f dela, da sequência. Então, nós acabamos de criar uma Zn, cujo limite é A. Então, existe o limite de f de Zn, que não vai ser, a princípio, nem L', nem L duas linhas. Né? Zn tende a A. Logo, pela hipótese do teorema, né? Pela hipótese, nós estamos fazendo a volta, existe o limite de f de Zn. Né? Existe o limite de f de Zn. Não significa que ele seja L', que é o limite de f de xn, não significa, a princípio, que ele seja L duas linhas, f de yn. A única coisa que eu sei é que ele converge para um certo limite. Só que aí entra um detalhe. A f de xn, ela é subsequência. E a f de yn também é subsequência, porque seria a subsequência dos pares, subsequência dos ímpares. Né? Lembre-se que
se você pegar a f de Zn e resolver pegar só os pares aqui, f de Z par vai dar o f de Xn. Se você resolver pegar só o f de Z ímpar, vai dar o f de Yn. Então você tem duas subsequências, certo? E aí entra o seguinte, né? Tem um teorema lá do nosso estudo de sequências que diz o seguinte: quando uma sequência converge, no caso a f de Zn converge, todas as subsequências têm que convergir para o mesmo limite. Então, olha só o que vai acontecer. Então, existe esse limite. Seja L igual a esse limite. L igual ao limite do f de Zn. F igual ao limite do f de Zn. Então, como f de Xn e f de Yn, f de Xn e f de Yn são subsequências de f de Zn, ambas convergem para L. Ambas devem ter... Então, como f de Xn e f de Y são... temos, vou escrever simbolicamente que é melhor, temos limite L', que é igual ao limite da f de Xn, tem que ser igual ao limite da f de Zn, que é L, que eu escrevi aqui. E o L duas linhas, que é o limite da f de Yn, é igual limite de f de Zn, que é igual a L. Então, conclusão, ou seja, L igual a L', que é igual a L duas linhas. Ponto final. Então, qual é a conclusão que eles, como queríamos demonstrar? Então, isso mostra que todos os limites de f de Xn são todos iguais, e, portanto, eles são todos iguais a um certo L. E aí, pelo teorema 4.10, você tem o limite, né? Vou terminar dizendo assim, pelo teorema 4.10, temos que existe o limite da f de x, porque ele não só existe, como ele vai ser igual a L. Limite de xa, f de x, vai ser igual a L. Portanto, existe o limite. E, portanto, existe. O limite existe. Que é o que a gente queria demonstrar. Bom, como eu disse, isso foi, no fundo, a demonstração da volta que ele fez aqui. Mas e o que seria a ida? Ele não fez comentário nenhum da ida, eu vou fazer um comentário breve aqui, só dizer que é trivial, né? Se eu partir da hipótese que limite para x tendendo a da f de x já é igual, já existe, né, que seria a ida aqui, a minha hipótese seria, existe o limite para x tendendo a da f de x. Bom, se ele existe, ele é igual a L. Se isso aqui existe, então, seja L igual a esse limite. Daí, via teorema, de novo pelo teorema 4.10, daí, pelo teorema 4.10, temos que... O que ele dizia lá do outro lado do teorema 4.10? Está aqui, ó, está aqui na lousa. Ele diz isso aqui, ó, toda xn com xn tendendo a A, limite de fxn é igual a L. Então, existe limite. Acabou, demonstrou já. Temos que, para toda xn pertencente a D menos A, vírgula, com xn tendendo a A, tem-se limite de f de xn igual a L. Nem sei se existe esse negócio, tem-se. Isso aqui talvez seja mais um analfabetismo meu. Temos que... implica
implica para toda xn pertencente a D menos A com xn tendendo a A, temos... mas aí vai repetir o temos, né? Acho que não tem saída, tem-se mesmo. Tem-se. Isso aqui é coisa que eu estou a tempo para ver já, eu não vejo, sabe? Limite de fxn igual a L. Tá certo? Limite de fxn igual a L. Bom, se o limite de fxn é igual a L, então existe, que seria a... Chegou aqui e provou do outro lado. Existe o limite fxn. Logo, só fechar aqui. Logo, para toda xn pertencente a D menos A, vírgula, com xn convergindo a A, existe limite de f de xn. Como queríamos demonstrar, fechou a ida. Mas ela é muito bobinha. Então acho que o autor nem perdeu tempo de fazer. Tá certo? Mas fica registrado aí para vocês. Bom, fechando essa demonstração aqui do corolário, eu queria estudar agora com vocês a demonstração aqui desse critério de convergência de Cauchy, tá certo? Só que para isso eu já vou gravar em outro vídeo, para não me alongar muito.